Um dos órgãos mais sensíveis, os olhos, estão sujeitos a diversos fatores, como luminosidade, vento, poeira. Por isso, para ter uma visão saudável, é importante que tenhamos cuidados e hábitos essenciais no dia a dia. Afinal, os nossos olhos necessitam de nossa atenção, inclusive com a adoção de medidas de higiene ocular simples, que reduzem o risco de problemas visuais e desconfortos que influenciam diretamente no nosso bem-estar e saúde. Para falar sobre os cuidados que devemos ter com a visão, recebemos de forma remota o oftalmologista Dr. Ícaro Calafiore. Muito bem-vindo, Dr. Ícaro. Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho hoje sobre saúde ocular. Isso. Doutor, hoje em dia nós vemos mais pessoas usando óculos. O que está acontecendo? Está com algum problema de mais visão ou as pessoas antigamente não ligavam muito para isso? Olha, isso é uma coisa muito interessante e assim, eu escuto muito no consultório. Meu avô nunca teve nada, não tinha problema, não tinha nada, mas hoje todo mundo usando óculos. Mas assim, isso é muito engraçado porque é o seguinte, hoje a gente necessita mais da visão do que antigamente. Hoje, com o advento de celular, de computador, a gente tem que o tempo todo ali estar com visão boa. Antigamente não, antigamente você vivia no interior, você vivia ali numa roça, o máximo que tinha era que era fugir de uma vaca, então assim, não tinha aquela qualidade de visão igual a gente precisa de hoje. Então, realmente, hoje, a gente, além de estar precisando mais de qualidade de visão, tem pessoas que estão vivendo mais, ou seja, acabam precisando de mais óculos mesmo, e com o advento do celular, o jovem também acaba tendo mais celular, tendo mais contato com o celular e evoluindo um grauzinho de óculos também. Gostei de ver você falando aí que a gente no pasto estava correndo, era do gado, né? Que tinha medo mesmo. Agora, coçar os olhos pode auxiliar no aparecimento de alguma patologia? Olha, a gente deve evitar muito coçar os olhos por vários motivos. Primeiro, a gente pode levar a machucar a córnea, levar uma úlcera de córnea, uma coisa que é bastante grave, mas o ato de coçar o olho também pode levar ao aparecimento de um tipo de grau, que chama astigmatismo, e evoluir por uma doença que chama ceratocone. Então é bom a gente evitar coçar os olhos para que não tenha nenhum prejuízo na qualidade da visão. E quando o zóio é coçado, doutor, como é que a gente faz? Então, existem alguns motivos que causam essas coceiras, né? Podem ser desde alergia, olho seco, várias coisas podem causar essas alterações. Então, o ideal é que se tem essas coceiras, está tendo em repetição, procurar um oftalmologista para que possa ser tratado e a gente evite essa coceira. Doutor, eu já vi muitas pessoas usando o celular ou então o computador ou mesmo andando à noite de bicicleta com óculos amarelo. Qual que é essa vantagem? Então, o óculos amarelo, na verdade, é porque ele tem um filtro amarelo. Então, ele ajuda a questão, por exemplo, quando você está dirigindo na estrada, tudo, daquela luz muito forte, ele acaba tendo uma proteção de qualidade de visão, na verdade. Então, assim, aquele excesso de luz que incomoda bastante, passa a não ter tanto incômodo mais. E quanto ao celular, dá para regular a intensidade dessa luz, né? Qual que seria o ideal? Então, quando a gente coloca um celular muito forte, né, com a luminosidade muito alta, ele emite uma radiação azul. E essa radiação azul nos incomoda muito. Então, assim, o ideal é que você não fique usando aquele o máximo, porque você vai sentir incômodo com aquilo. Então, se usar uma intensidade um pouco menor, a ponto que não te incomoda, seria o ideal, para evitarmos o excesso. Como tudo na vida, tudo que é excesso não vale a pena, né? Doutor, quando a pessoa deve procurar o oftalmologista, tem algum sintoma específico? Então, qualquer baixa de visão é importante procurar o oftalmologista. Sentidos coceira, igual você comentou aí, sentindo que está tendo alguma mancha na visão, relâmpago, flash, qualquer alteração percebida no olho é importante uma consulta com o oftalmologista. Nada de ir na farmácia, pedir um colírio para ajudar, o ideal é a gente avaliar, que às vezes são coisas simples de ser tratadas no início, que se não forem tratadas podem levar a uma consequência maior no futuro. Então o ideal, sentiu qualquer coisa no olho, procurar o oftalmologista.
Doutor, e esses olhos remelentos, isso aí é uma proteção ou é uma coisa natural dos olhos? Então, nós temos paciente que tem aquela remela, que é aquela remelinha pequenininha, normalmente, às vezes é até um olho seco que está produzindo um excesso de muco e aquela remelinha. Então, um colírio vai ajudar muito em relação a isso. Mas, às vezes, pode ser uma coisa mais grave, como uma conjuntivite, que é uma doença infecto-contagiosa. Então, ela precisa ser tratada, porque senão acaba passando para todo mundo que está próximo daquela pessoa ali, né? Geralmente, para quem usa óculos, assim como eu comecei usando óculos só para perto. Aí depois, com o tempo, eu comecei a ver televisão e as letras já estavam embaralhadas. Aí eu tive que usar um multifocal. Isso foi evoluindo por conta da idade ou isso é uma coisa hereditária? Não, normalmente essa visão de perto, que é a presbiopia, que é isso que começou, que é essa vista cansada, que todo mundo fala, isso é uma doença da idade mesmo. Agora, essa evolução por um grau de hipermetropia ou por um grau de miopia, pode ser um surgimento de uma catarata ou, às vezes, uma evolução que precisa de um grauzinho de longe e um grauzinho de perto. Aí sim a necessidade de usar um óculos multifocal. Já que o senhor falou em catarata, quando que a pessoa sabe que ela está com problema de catarata? É por conta da idade mesmo ou a visita no oftalmologista que pode detectar isso? Então, a catarata, ela é uma doença da idade. Então, assim, uma consulta rotineira com o oftalmologista, a gente consegue diagnosticar ela. E a cirurgia de catarata, assim, tem várias formas de pensar dentro da oftalmologia. Tem médicos que preferem operar apenas quando dá uma baixa de visão e perde a qualidade de visão ali. Tem pessoas que já operam, assim que surgiu qualquer catarata, mesmo que seja leve, já faz a cirurgia para evitar futuras complicações. Então, isso aí fica a conduta de cada médico. Mas o tratamento para a catarata no momento de hoje, o que a gente tem hoje na literatura, é apenas cirúrgico. E como é que é o pós-cirúrgico da catarata? Tem que ter muito cuidado? Ela é simplesinha? Como é que é? Então, o pós-cirúrgico de uma catarata é mais a questão de cuidados com movimentos bruscos, de baixar a cabeça. Eu comento até no consultório que se rachar dinheiro no chão, tem que arranjar um sócio para dividir, não pode nem baixar a cabeça, de tão grave que é. Evitar de tossir, espirrar, vomitar, são coisas assim, rotineiras, mas assistir televisão, aquela pessoa que gosta de assistir a novelinha dela, não tem problema nenhum, pode assistir tranquilamente, só não pode pegar a TV, porque senão aí faz esforço. Então, o cuidado é mesmo só com questão de esforço. Arrumar casa, dirigir, é bom também evitar, para não ter nenhum problema, nenhuma surpresa desagradável. E por que se opera um olho depois o outro? Não pode ser os dois ao mesmo tempo, não? Então, de praxe, a gente sempre opera separadamente, porque vai que naquele dia tem uma bactéria que contamina o aparelho de catarata e a pessoa perde os dois olhos. Então, por isso que a gente sempre opera um e depois opera o outro para evitar que tenha algum risco de perda de visão. Então, é um excesso de zelo, na verdade. Sim. É melhor ter uma visão do que nenhuma, né, doutor? Em terra de cego, quem tem um olho é rio, tem um repouso, né? Tem um repouso, que não pode dormir de um lado, não pode dormir do outro, então a pessoa fica dormindo só com barriga para cima, é incômodo, é difícil. Então, a pessoa acaba não conseguindo fazer uma dieta bacana e pode levar prejuízo na visão no futuro, né? E com que frequência eu devo procurar o oftalmologista? De 6 em 6 meses, uma vez ao ano? Como é que é isso? Então, isso depende muito de que a pessoa tem. Se ela não tiver nada, é só para ver óculos, o ideal é uma vez por ano. Mas se tiver alguma doença, tiver glaucoma, tiver alterações da diabetes no fundo do olho, que é a retinopatia diabética, tiver alguma degeneração na retina devido à idade, enfim, qualquer alteração que a pessoa tiver, aí isso vai depender de cada caso, às vezes de 3 em 3 meses, às vezes de 6 em 6 meses. Então, se tiver algum problema nos olhos, o ideal é que seja avaliado pelo médico o tempo necessário de retorno. Agora, se for para ver o óculos, pelo menos uma vez por ano, não só para ver o grau, mas para avaliar fundo de olho, para avaliar a pressão do olho, fazer um check-up geral, né? Doutor, tem muitas pessoas que, quando a gente vai no oftalmologista, ele recomenda uma série de lentes, variando de preços dos mais até, do médio até um absurdo. Mas qual que é a diferença? Por que essas lentes elas estão tão caras e qual que é a diferença dela para uma razoável?
Isso é muito importante, principalmente para óculos multifocais, que é a que a gente vai ver mais diferença entre o mais em conta e o mais caro. E o que muda é o seguinte: quanto mais caro é a lente, menor a área de distorção da lente e maior o campo de visão dela. E o contrário vale. Então, um óculos muito barato, ele tem uma grande área de distorção e um pouco campo de visão, o que acaba atrapalhando na adaptação da lente. Então, muitas das vezes, a pessoa tem dificuldade de adaptar com multifocal, não é porque ela não consegue, é porque às vezes ela economizou tanto no multifocal que ela acaba não conseguindo se adaptar com aquele tipo de lente. Então, o ideal é que a gente consiga justamente um meio termo. Não precisa ser o mais caro, mas também a gente tem que tomar cuidado com o mais barato, porque senão pode não se adaptar com a lente. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor. Amém. Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui e falar um pouquinho de saúde ocular, que é uma coisa que tanto me encanta e que tanto a gente tem dúvidas, né? Então, fico à disposição, sempre que precisar, pode contar comigo. Eu só espero que você venha aqui pessoalmente. Ah, combinado. Tá bom, então. Um abraço, fica com Deus. Amém.